Olá pessoal, tudo bem? Os próximos capítulos da novela Nos Tempos do Imperador ocorrerão grandes reviravoltas. Isso porque Pilar terminará com Samuel após a chantagem de Zayla. Além disso, Teresa Cristina, a imperatriz do Brasil, voltará atrás em sua decisão após escorraçar Luísa de sua casa. Mas para piorar a situação da monarquia, Isabel correrá grande perigo graças a Tonico Rocha. Mas antes de contar detalhadamente todos esses acontecimentos interessantes, eu peço encarecidamente que, se possível, se você quer receber em primeira mão todos os acontecimentos e resumos da novela Nos Tempos do Imperador, clica no botão de gostei aqui embaixo, no like e também em inscreva-se, para que somente assim o YouTube te envie um resumo novo todos os dias da sua novela favorita. Além disso, compartilhe o vídeo com um de seus amigos que esteja gostando. A propósito, me conta aqui nos comentários de qual cidade ou estado você é e me diz com quem você acha que Samuel deveria ficar. Zayla ou Pilar? Qual das duas você prefere? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar para o vídeo de hoje. Os próximos capítulos da novela Nos Tempos do Imperador estarão cheios de fortes emoções. Isso porque Pilar ficará entre a cruz e a espada. Após Zayla descobrir toda a verdade sobre Samuel, a mocinha se verá encurralada pela vilã. Isso porque Zayla irá chantagear a médica e exigirá que Pilar termine o seu relacionamento com Samuel para não colocar a boca na botija e assim revelar o segredo do ex-cativo Diodoro, que foi acusado injustamente por seu falecimento a seu filho, o deputado Tonico Rocha. A megera que conseguiu unir as peças não deixará Pilar em paz até que consiga o que tanto quer. Assim, Zayla não poupará esforços para ter Samuel novamente em seus braços. Sem saber o que fazer ao certo, a mulher pensará por algumas horas, mas verá a única alternativa para que possa salvar a vida de Samuel será acabar com seu noivado e entregar o engenheiro de bandeja à princesa da pequena África. Após a chantagem, decidida do que fará, a médica então pedirá para que Samuel se encontre com ela para que os dois possam finalmente colocar os pingos nos is. Ao chegar, o engenheiro indagará o que estará ocorrendo com sua amada. Com um semblante muito triste, Pilar se verá em meio a uma profunda tristeza. Mas com medo do que pode ocorrer com seu grande amor, ela acabará inventando uma mentira para que assim possa terminar o seu noivado com o rapaz. Pilar então chocará Samuel ao romper o seu noivado pela segunda vez. Pilar inventará uma mentira terrível para se separar de Samuel. Chantageada por Zayla, a médica romperá o romance. Ao falar que deseja romper, Samuel ficará atônito diante da afirmação de sua amada. Ele então a indagará o porquê desta história e ainda perguntará muito assustado se a médica está falando sério. Pilar então deixará claro que não pode se casar com Samuel. O rapaz, por sua vez, continuará chocado diante das palavras de sua amada e a indagará o porquê não pode. Ele ainda complementará dizendo que Pilar não iria simplesmente mudar de ideia, não depois de tudo o que os dois passaram e sonharam que construiriam juntos, e dos filhos que eles prometeram ter e amar. Muito chateada diante da terrível situação, a médica revelará que desejou tanto que Samuel a perdoasse e que aceitasse de volta, mas que depois veio o tiro que quase tirou sua vida, mas o tiro que trouxe Samuel até ela novamente. O engenheiro ficará confuso com a declaração. Em seguida, Pilar simplesmente dirá que não pode se casar com ele, o que deixará o moço absolutamente chocado. Neste momento, a médica inventará que não pode dar ao amado os filhos que ele tanto sonha. Porém,
o amigo de Dom Pedro II enfatizará que o amor dos dois é maior do que qualquer coisa e que ele não se importa se eles não puderem ter filhos juntos. Pilar então baterá o pé e dirá que Samuel diz isso agora, mas que com o tempo irá sentir o vazio de não ter realizado o seu sonho e se arrependerá quando isto acontecer, por ser tarde demais e ele não conseguir começar uma família com outra mulher. Depois de dizer isso, Pilar fugirá e sairá chorando copiosamente da presença de Samuel. Após todo o bafafá, Samuel continuará perplexo diante do que lhe ocorreu. O rapaz, sem entender exatamente o porquê de Pilar ter terminado com ele, acabará indo desabafar com Gebo. Ao saber toda a história, o capoeirista, assim como Samuel, também ficará com uma pulga atrás da orelha e até mesmo questionará o rapaz sobre o que pode estar ocorrendo com Pilar. O engenheiro, por sua vez, dirá que não sabe, mas que pretende descobrir o que Pilar está escondendo, visto que ela não terminaria com ele assim, sem mais nem menos. Enquanto isso, Zayla irá para casa feliz da vida após chantagear Pilar. A moça ainda mentirá para sua própria mãe ao dizer que perdoou tanto a médica quanto Samuel por tudo o que ocorreu. Mas vendo o sorrisinho maligno na face de sua filha e a conhecendo muito bem, Cândida suspeitará das intenções da garota, o que deixará a mulher de orelhas em pé. Enquanto isso, no palácio de Dom Pedro, todos estarão com os nervos à flor da pele, principalmente a imperatriz Teresa Cristina. A mulher que teve um acesso de raiva após o anúncio de Isabel continuará em fúria, mas ela destinou todo o seu ódio para cima e exclusivamente de uma pessoa, Luísa, a condessa de Barral. As mulheres que dividem o amor de Dom Pedro II se enfrentaram nos últimos capítulos. Com sangue nos olhos e um desejo insaciável de se ver livre uma vez por todas, a imperatriz perdeu a sua compostura e expulsou Luísa de sua casa de uma vez por todas, ou quase isso. A mulher não gostou da decisão de sua filha e descontou toda a sua frustração em sua rival. Teresa Cristina perdeu de vez a cabeça com Luísa. A imperatriz então despejou toda a sua raiva na condessa e partiu para cima dela. Sem fazer cerimônia, Teresa Cristina expulsou Luísa de sua casa à força e exigiu que a mulher nunca mais retornasse. Teresa, que estava na torcida por Augusto, ficou enfurecida com a escolha de Isabel. Pedro até mesmo tentou convencer de que a filha fez a melhor escolha para si, mas a imperatriz estava irredutível. Diante disso, ela então marcou uma conversa com a preceptora das princesas. Mas antes que tenha uma conversa sincera com Luísa, outra bomba caiu no colo de Teresa. Já enfurecida com toda a situação, a mulher ficou ainda pior ao ver Luísa e o marido trocando carícias, pouco antes de seu encontro com a preceptora. A mulher então ficou ainda mais irritada e assim o encontro das duas foi explosivo e a imperatriz não economizou palavras para dizer o que sente em relação à sua rival. Completamente transtornada, a monarca começou a arrastar a inimiga para fora da Quinta da Boa Vista. Mas após todo o bafafá, Isabel, Leopoldina e Dom Pedro II ficaram chocados com a postura da imperatriz, sem imaginar que a mulher seria capaz de fazer algo assim. Os três ficaram atônitos diante dos acontecimentos. Os familiares, até mesmo Pedro, tentaram defender Luísa, porém acabaram se arrependendo amargamente diante do sermão que ouviram da imperatriz do Brasil. A mulher não poupou palavras para rebaixar a condessa de Barral diante de sua família. Mas em seguida, Pedro surpreenderá Teresa Cristina ao pedir perdão por sua infidelidade com Luísa. A monarca se chocará com o comportamento do marido nos próximos episódios. A mulher irá se recolher em seu quarto após toda a briga
e o rival de Tonigo Rocha irá atrás dela. Imediatamente ao notar a presença de seu marido, a monarca não esconderá o seu descontentamento diante de toda a situação e dirá a Pedro que se veio interceder pela condessa, ele estará apenas perdendo seu tempo. Mas diante da alfinetada de sua esposa, Dom Pedro dirá que não foi por isso, que foi até ela para falar sobre os dois. Diante da afirmação do monarca, Teresa ficará chocada. O homem então revelará que pensou muito e pela primeira vez em todos estes anos, ele se colocou no lugar da imperatriz. Após isto então, ele dirá que está ali para pedir perdão a Teresa por todas as mágoas que causou até o dia de hoje. Ele ainda confessará que só agora conseguiu enxergar o sofrimento que causou a mulher durante todos os anos. Em seguida, Dom Pedro II pedirá perdão novamente. Apesar da surpresa, a imperatriz do Brasil não perderá a chance de alfinetar o companheiro. Ela dirá que Pedro sempre soube do martírio que as infidelidades de seu pai trouxeram à sua mãe. Em seguida, ela indagará o homem perguntando se em algum momento passou pela cabeça dele que doesse menos nela. Pedro então afirmará que nunca quis machucá-la e que pelo respeito que tem por ela e gratidão, além do carinho, pede perdão. Em seguida, o monarca ainda dirá que Teresa é a melhor imperatriz que o Brasil poderia ter e a melhor esposa que ele poderia ter. Mesmo assim, Teresa afirmará que não voltará atrás em sua decisão em relação à condessa. Mas Pedro não será o único a falar com a imperatriz após o seu ataque. Isso porque Isabel também tentará acalmar a sua mãe. Mas sem saber o motivo exato da imperatriz ter atacado Luísa, a jovem ainda tentará fazer com que sua progenitora mude de ideia em relação à condessa e reconsidere a expulsão da mulher. Mas após armar um barraco com a rival no palácio, Teresa voltará atrás e decidirá fazer as pazes com Luísa. As desavenças entre as duas durará muito pouco e a monarca pedirá para que a amante de Dom Pedro II reassuma sua função como preceptora das princesas. Sensibilizada com o pedido de perdão do marido pelas traições e pelo pedido de Isabel, que estará se sentindo culpada pelos ocorridos, Teresa resolverá dar mais uma chance para Luísa. Ela então mandará uma carta com urgência para a amante do imperador. Luísa, ao receber a mensagem, ficará completamente surpresa e não conseguirá esconder o seu espanto. Ao abrir o bilhete, ela verá que é da imperatriz, pedindo para que reassuma suas funções. Ela contará isto para a Justina, que indagará se é verdade mesmo, pois ficará surpresa diante do pedido. Luísa então dirá que sim, mas que está frustrada por não receber uma palavra de Pedro, mas que por outro lado está feliz que ela tenha voltado atrás em sua decisão e assim a imperatriz ter reconsiderado sua posição no palácio. Mas Teresa não será a única que estará sofrendo por amor e pelas canalices de seu marido. Isso porque Leopoldina continuará profundamente magoada com sua situação e a de Augusto. A princesa estará lidando com a rejeição de Augusto. O rapaz, em episódios anteriores, deixou bem claro que não ficaria com a filha caçula de Dom Pedro como prêmio de consolação. Ao finalmente perceber que ama a princesa, ele tentará se explicar para ela. O rapaz então irá atrás de Leopoldina no palácio e afirmará que sua família jamais permitiria que ele se casasse com ela. Mas mesmo diante dos argumentos de Augusto, Leopoldina continuará de coração partido. A jovem ficará muito arrasada. Mas os pombinhos acabarão se reaproximando. Luísa avisará o rapaz de que ele feriu os sentimentos de Leopoldina. Preocupado, Augusto tentará ter uma conversa franca com a moça.
Determinado a se explicar, ele invadirá o quarto da jovem pela janela. Mas as declarações do rapaz só piorarão a situação e Leopoldina colocará Augusto para correr. Porém, mais tarde, com uma forcinha de Luísa, Leopoldina acabará aceitando se encontrar com Augusto. Porém, a princesa derramará rios de lágrimas ao ver o rapaz ser acertado na cabeça por uma jaca. O príncipe, no entanto, aproveitará o acidente para pregar uma peça na filha de Dom Pedro II, ao fingir que terá perdido totalmente a sua memória. Apaixonado, Augusto acompanhará a princesa em um passeio pelo jardim do palácio para explicar o motivo de ter recusado sua mão em casamento. Preocupada, Leopoldina montará guarda na casa de Luísa para ter certeza de que Augusto será bem cuidado pelos médicos depois do jovem ser atingido na cabeça por uma jaca. Porém, o nobre se aproveitará da situação para fazer brincadeiras com a princesa. Ele dirá ao acordar que não se lembra da senhorita e muito menos do que lhe ocorreu. Ele então perguntará como ela se chama, ao fingir uma amnésia. A jovem então ficará estupefata ao ver que ele perdeu a memória. Ela ainda se perguntará como ele retornará para a Europa desta maneira. Muito aflita, a princesa ficará em prantos ao ver que Augusto não se lembra dela. Mas Augusto não conseguirá manter a mentira por muito tempo e assim cairá na gargalhada ao ver a cara de Leopoldina. Ele então revelará a ela que nenhuma jaca o faria esquecer dela. A jovem, por sua vez, ficará irritada com o comportamento infantil de seu amado. Enquanto isso, Eudoro deixará o recôncavo baiano e se mudará para o Rio de Janeiro de uma vez. O coronel, então, baterá a porta de Dolores. Sofrendo com acessos de tosse que terminam frequentemente em sangue, ele decidirá ir atrás das filhas para pedir perdão. Contudo, a presença de Eudoro na casa de Dolores não agradará nem um pouco Tonico. Isso ocorrerá principalmente após o pai de Pilar criticar o deputado ao vê-lo sair e se arrumando. Ele então dirá que não deu a sua filha em casamento para ser desrespeitada. O deputado, por sua vez, de forma grosseira, perguntará se alguma vez prometeu que ia se enterrar dentro de casa. Ele ainda dirá ao coronel que ele sabe muito bem que ele era um homem da vida assim que vendeu uma jacuzinha para ele. O vilão então mais uma vez ofenderá Dolores ao chamá-la de jacu. No entanto, Eudoro se surpreenderá com a resposta. O coronel, que estará muito doente, tossirá mais uma vez. Em seu acesso de tosse, ele acabará cuspindo sangue, o que surpreenderá Tonico. O pai de Dolores, então, dirá que o homem não tem direito de falar assim de sua filha. Mas Tonico dirá que fala como quiser, pois a mulher é dele, e se o homem não gostar, que saia da casa. Mas as coisas ainda pegarão fogo para o lado de Tonico e a princesa Isabel. Tudo ocorrerá quando a irmã de Leopoldina ir à Câmara para submeter o seu noivado com Gastão à aprovação dos deputados. Ela, no entanto, se revoltará com uma lei do crápula Tonico que exigirá a volta do tráfico negreiro, suspenso até então por pressão da Inglaterra. A herdeira do trono não pensará duas vezes e subirá ao púlpito para discursar contra o projeto do marido de Dolores. Mas as palavras da jovem irão dar força a mais uma das ações de Gebo e Jamil, que invadirão o plenário com diversos apoiadores para pressionar os congressistas. Ao ver o bando de Gebo, imediatamente Tonico dará com a língua nos dentes e mentirá que foi o rapaz que atirou em sua cunhada para eliminá-la. Mas um dos membros dos guerreiros dará uma rasteira em Tonico para permitir que Gebo conte a verdade para a princesa.
O rapaz então dirá que é tudo mentira o que Tonico está dizendo e que o tiro saiu da arma de um policial que estava perseguindo eles e que eles não estão ali para derramar o sangue de ninguém, mas para apelar que não permitam a volta do tráfico negreiro. Eles dirão que são filhos desta tragédia e que se para os senhores a sua palavra não vale nada, que ouçam a futura imperatriz do Brasil. Tonico então conseguirá se livrar dos manifestantes e sacará o seu revólver para interromper Gebo na base da bala. Ao ver o que está ocorrendo, Dom Pedro tentará arrastar Isabel para fora do local, mas a multidão irá separá-los. Ela então se verá sozinha no meio de um tiroteio, mas conseguirá chegar sã e salva até a sua carruagem, onde dará de cara com um dos militantes mascarados. Será Gebo, que pedirá calma à princesa. Ele então ajudará a amiga de infância a fugir. Mas e aí, pessoal? O que você achou dessas cenas da novela Nos Tempos do Imperador? Acham que Isabel acreditará em Gebo? Além disso, acham que Luísa retornará ao seu romance com Dom Pedro II? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela, que estarei esperando por todos vocês.